Isaías 43, verso 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. A palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Eu creio, Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor. E mais uma vez, essa manhã, te pedimos em oração, que Tu fales ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. A palavra que é o verdadeiro alimento, que é a verdade que liberta, que ela seja entregue a cada um de nós neste dia, e que ela edifique a nossa vida, sustente-nos, Senhor, com a Tua palavra, e livre-nos também de todo mal, de todo erro, de todo engano, porque Tua palavra é verdade, e sobre essa verdade possamos apoiar a nossa vida. Mas para isso, Deus, pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações, e que a minha vida seja um instrumento Teu esta manhã, que o Senhor me capacite com graça, com misericórdia, com a unção do Teu Espírito, para que a palavra chegue a todos nós e cumpra os Teus propósitos. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, está aqui este versículo que eu creio deve ser conhecido. A maioria dos irmãos aqui que ouve a palavra, que lê a Bíblia, que conhece essa afirmação do profeta Isaías, onde Deus está fazendo esta afirmação pela boca do profeta, e a frase final que fica gravada nos nossos corações: agindo eu, quem o impedirá? É uma palavra do Senhor para nós. E a gente tem vivido dias de dificuldades, de tribulações, e cada vez mais que o tempo passa, essas tribulações têm aumentado. Isso é algo que a Bíblia já nos adverte, que a gente teria aflições nesse mundo, mas conforme o tempo vai passando e o fim vai se aproximando, e nós cremos nisso, né? Mas o fim para nós é um novo começo. Mas o que a Bíblia diz é que sinais vão anteceder a vinda de Cristo, coisas vão acontecer, tribulações vão se multiplicar, e esse é o mundo que nós temos vivido, um mundo de muitas tribulações e de algumas tristezas também em vários corações. E a luta que todos nós enfrentamos, ela é comum a todos, como disse o Senhor: tereis aflições. Ele não fez distinção, ele estava falando aos seus discípulos. Todos nós hoje fazemos parte dessa turma chamada discípulos de Cristo. Então essas aflições também nos alcançam. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo, anime o seu coração, porque eu venci. Você é um discípulo meu, então mire, inspire a sua vida na minha vitória, para que você tenha ânimo, mesmo no meio das aflições que esse mundo vai apresentar. Acontece que as aflições, as tribulações, têm abalado a vida de muita gente, inclusive de cristãos. Há muitos que têm até a sua fé abalada por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Isso é algo que também tem acontecido nesses últimos dias e que a Bíblia também já adverte. Há até uma questão bíblica em que Jesus mesmo diz: será que quando eu voltar acharei fé na terra? A fé é aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz que é a fé que nos salva. Então, quando ele questiona isso, é algo preocupante, porque muitos são abalados até na sua fé. E isso realmente é algo que deve nos servir de alerta. Só que há algo que pode confortar o nosso coração, mesmo em meio a essas lutas, a essas tribulações que a gente vive, para que a nossa fé não se abale. E uma das verdades bíblicas é essa que nós acabamos de ler. Palavra de Deus, através de Isaías. Na verdade, se você ler o capítulo 43, desde o início até o verso 13, são palavras de bênção, mas especificamente neste versículo, a revelação de Deus é que Ele é antes que houvesse dia, ou seja, Ele é eterno.
Ele diz também que não há ninguém que possa livrar alguém das suas mãos. Ele tem poder sobre todas as coisas. E no final ele diz, se eu agir, quem é que pode impedir? Então, mostrando toda a sua soberania. E para nós que cremos em Deus, é isto que deve confortar o nosso coração. A ciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive das coisas ruins que nos acontecem, dos problemas pelos quais a gente passa, das lutas que nós enfrentamos. Deus está no controle de todas elas, não apenas agora, mas desde a eternidade, como ele afirma aqui. Ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será. Então, nosso Deus é eterno e está cuidando de nós em todas as circunstâncias. E não há ninguém, como ele diz aqui nesse versículo, que seja mais forte do que ele, que tenha mais poder do que ele. Então, é nele que eu vou me apegar, crendo no que diz a Bíblia a seu respeito. E quando ele age, ninguém pode impedir o seu agir. E Deus está pronto a agir. Só que Deus age, irmãos, na hora certa. Deus age no momento certo. Às vezes vem a luta e nós muitas vezes questionamos a Deus por que o Senhor ainda não agiu, por que o Senhor ainda não fez, por que o Senhor ainda não curou, por que o Senhor ainda não me deu isso, ainda não me abençoou, ainda não abriu aquela porta. E nós ficamos questionando o tempo de Deus. Mas o que a Bíblia fala aqui não é de tempo, mas é de soberania. Em todos os tempos, em todas as circunstâncias, Deus está no controle. É uma doutrina bíblica, a doutrina da soberania de Deus, afirmada também pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 8, 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então, Deus muda todas as coisas para que de alguma forma, que eu não sei, que eu não conheço, que eu não consigo ver no momento, aquilo colabore em meu favor. Mas nem sempre na hora que eu quero, nem sempre no momento que eu desejo. Mas uma coisa eu preciso ter certeza, se Ele agir, ninguém pode impedir o seu agir. Não há o mal, não há a figura maligna do inimigo que possa impedir a mão de Deus de agir e de operar. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, é o que diz a palavra de Deus. Ninguém amaldiçoa aquilo que Ele abençoou. Então eu preciso crer que eu sou alguém que fui abençoado por Deus e que está na mão dEle a minha vida, o progresso da minha vida, e ninguém há que possa amaldiçoar ou tirar de suas mãos aquilo que Deus detém, aquilo que pertence ao Senhor. Então, esta palavra é para que o meu coração se acalme em Deus e eu perceba que Ele está no controle de todas as coisas. E o servo que é fiel, ele vai se firmar na palavra de Deus. Não é na promessa das pessoas, não é nas circunstâncias que o mundo nos apresenta, mas é naquilo que diz o nosso Senhor. E um versículo que eu compartilho contigo também está em Romanos, no capítulo 14, onde o apóstolo Paulo também faz uma grande revelação. Em Romanos capítulo 14, no versículo número 4, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Você entendeu o que disse aqui o versículo? Paulo diz que, primeiro, não devemos julgar a vida de ninguém, mas depois temos que entender que é para o próprio Senhor que o servo está de pé ou cai. Só que ele diz, estará de pé, não por sua própria força, mas porque o Senhor é poderoso para o sustentar. O que Paulo está dizendo é que o servo de Deus ficará de pé, porque Deus o sustenta com suas mãos.
Se você serve ao Senhor, não importa o que aconteça nesse mundo, se você pode tropeçar ou alguém queira te derrubar, a palavra e a promessa de Deus é que você estará de pé, não porque você é bom ou forte, mas porque é a mão de Deus que te sustenta. O Senhor está sustentando os seus. E isto, então, é aquilo que acalma o nosso coração, que nos mantém firmes, mesmo diante das lutas e da tribulação. Então, a palavra é: confie no Senhor e creia que tudo está debaixo do controle de Deus. Como ele diz, agindo eu, quem o impedirá? Mas talvez a gente precise refletir um pouco a respeito da dimensão deste controle de Deus. Às vezes as pessoas têm dúvidas até que ponto vai o controle de Deus, até onde ele se importa, até onde ele se mete, né? Até onde ele atua e até onde eu devo atuar. Veja, a dimensão do controle de Deus coloca que Deus está no controle de todas as coisas. E eu preciso entender isto, queridos, com muita sabedoria, mostrando pela Bíblia que Deus controla todas as coisas sem exceção. Algumas pessoas pensam que Deus está alheio quando o mal está agindo. E as pessoas dizem assim: Satanás está me atacando, o diabo está querendo me derrubar. É muito comum nós ouvirmos isto, né? E de fato a Bíblia diz que nós temos um inimigo. O inimigo que não quer nos fazer bem, não quer nos fazer carinho. A Bíblia diz que o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Sim, isto é verdade. Mas uma coisa que eu tenho que entender quando se fala da soberania de Deus, é que Deus está no controle até de Satanás e de seus demônios. Será que a gente consegue conceber isso? E não é por minha palavra, mas pela palavra de Deus. Abra a Bíblia aí no livro de Jó, que é o primeiro exemplo mais concreto a respeito dessa doutrina. Logo no primeiro capítulo de Jó, quando começa a história desse homem que tanto sofreu e que ficou conhecido como paciente, né? Jó capítulo 1, versículo número 12, diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Se você lê o livro todo aqui, o início da história, você vai ver que Satanás se apresenta diante de Deus e ali meio que faz uma proposta, observando a vida de Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se apartava do mal, que buscava viver uma vida correta. Satanás diz que ele só era assim porque tudo estava bem na sua vida, porque tudo estava no controle. E ele então afirma que caso algo de errado acontecesse com ele logo mostraria as suas reais intenções, o que estava no seu coração, e logo se voltaria contra Deus. Então, Deus permite que Satanás atue contra Jó, mostrando que Satanás não pode exercer a sua vontade livremente. Ele não pode fazer o que ele quiser, especialmente com aqueles que são tementes a Deus, irmãos. Na vida daqueles que têm um relacionamento com Deus, que era o caso de Jó. E aí Deus então vai delimitar a ação de Satanás, dizendo: olha, você pode tocar em tudo nele, você só não pode matá-lo. E aí pode fazer, porque Deus está no controle. Essa é a doutrina da soberania de Deus. Para você ver como isso é verdadeiro, também no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 20, lá no final da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 2, diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás está nas mãos de Deus, irmãos. Você pode achar isso estranho, mas Deus controla tudo e já tem selado, inclusive, o seu destino.
quer ser aprisionado, acorrentado por esses 1000 anos e mais tarde, depois, eternamente, no lago que arde com fogo e enxofre. Ali é o seu destino final. Veja que Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. Ora, se Deus controla os demônios, Ele também controla os anjos. Veja o que diz a Bíblia no Salmo número 91. Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Salmo 91, verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja o que a Bíblia diz: Deus dá ordens a demônios, Deus dá ordem a anjos, e Ele ordena a anjos que te guardem. A você que é fiel, a você que tem um compromisso com Deus, Deus é soberano sobre demônios, Deus é soberano sobre anjos. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Voltando lá ao livro do profeta Isaías, onde lemos aquele versículo inicial, 2 capítulos depois, no capítulo 45, no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 45 de Isaías, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é aquele que dá ordem ao universo. É aquele que ordena todas as coisas, inclusive a vida de seus filhos. Esta é a dimensão da soberania de Deus. Como eu disse a você, em que áreas Deus é soberano? Em todas as áreas. Em que circunstâncias Ele é soberano? Em todas as circunstâncias. Eu é que preciso aprender a confiar em Deus. Eu é que preciso aprender a esperar em Deus, a me submeter aos seus desígnios e ao seu controle, que será exercido, quer eu queira ou não. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Então, o que eu e você precisamos aprender é esperar o fim da história, irmãos. Parece algo muito simples, mas é tão difícil na hora que você está sofrendo. É tão difícil na hora que a coisa está doendo. É tão difícil na hora que o fogo está queimando. Mas o que a Bíblia vai me ensinar é que o Deus é o Senhor da história. E a minha vida está em suas mãos. E eu preciso aprender a esperar o fim dessa história. O fim da história que eu possa estar vivendo. No momento em que estamos passando a luta, tudo parece difícil, nada parece ter jeito, parece que não há luz no fim do túnel, que não há esperança. E assim foi a vida de muitos personagens bíblicos. O próprio Jó, que eu citei aqui para você. Foi ruim a sua história, e por muito tempo foi difícil. As pessoas que ele perdeu, os bens que ele perdeu, a saúde que ele perdeu, o que existia mais na vida de Jó para ser tocado? Nada, tudo foi tocado, tudo foi tirado. Mas você sabe qual foi o final da história de Jó? É para o final da história que nós temos que olhar. Se você olhar apenas para o aqui e para o agora, a tua fé talvez seja abalada e até talvez destruída. Mas a Bíblia define a nossa fé como a certeza de coisas que esperamos, como a convicção de coisas que não vemos. Jó, quando abria os olhos, ele olhava para a sua carne e via as úlceras. Ele olhava para os seus filhos, via a sepultura. Olhava para os seus animais, para os seus bens e não via mais nada, porque tudo havia sido perdido, roubado ou queimado. Mas eu não olho para as circunstâncias. Eu e você precisamos olhar para as coisas que Deus ainda vai fazer. Essa é a fé, a certeza do que eu espero, a convicção do que eu não vejo. E assim a vida de Jó
ela transcorreu até o final de sua história. E a Bíblia diz no final de sua história que o próprio Jó entendeu que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois ele confessa: agora os meus olhos te veem. Agora eu vi Deus, de fato, eu vi quem realmente Deus era. Eu primeiramente ouvia falar, eu tinha uma ideia, eu era até temente, eu tinha uma prática de vida, mas agora eu tenho um relacionamento, que é muito diferente de praticar uma religião, mas é ter um relacionamento com Deus. E ele então terá todas as coisas restauradas, todas as coisas, muito mais do que tinha antes, é o que diz a Bíblia. Seus amigos se voltaram contra ele, o acusaram de ser culpado de tudo aquilo que estava passando. Assim acontece muitas vezes com a gente, mas eu e você temos que aprender a esperar o fim da história. Deus é o Senhor da história. A gente vai passar por lutas e por tribulações tão grandes que às vezes a gente perde até a esperança, mas Deus é o Senhor da história. Espere o final da história. Você lembra da vida de José no Egito? Que vida complicada, ser abandonado pelos irmãos, ser preso por eles, entregue como escravo, viver como escravo no Egito, ser acusado injustamente de ter feito algo que não fez, ser aprisionado por causa de uma denúncia injusta, passar pela cadeia por todas essas coisas. Que juventude divertida teve José, não é, irmãos? Mas você espera o fim da história. E no fim da história você vê José governador do Egito. Você vê José como um homem influente, respeitado, e depois você vê seus irmãos comendo na sua mão, voltando e tendo que admitir: o Senhor era com José. O Senhor sempre esteve com José. Não esteve com José só quando ele foi governador, mas esteve com José, a Bíblia diz, quando ele era escravo, quando ele foi abandonado, quando ele foi traído, quando ele foi preso. O Senhor era com José. Olhe para o fim da história. Aprenda a olhar o fim da história. A própria vida de Jesus é um exemplo disso, irmãos. Você vai ver Jesus na cruz do Calvário. Você vai ver o Senhor nu, envergonhado. Você o verá com o corpo retalhado, ensanguentado. Mas este Jesus é o Rei da Glória. Então você precisa ver o final da história. Para todos o final da história era a sua morte trágica na cruz. Mas para Deus o final da história é a sua ressurreição depois do terceiro dia. E é nessa ressurreição que a gente tem que acreditar. Deus está no controle, embora ele tenha até morrido. Mas o controle de Deus não acaba nem com a morte. E ali você vê Jesus ressurgir. Então a gente precisa aprender a acreditar e entender que Deus está no controle e que o controle dele é em todas as áreas, não há limites para esse controle. Entendeu isso? Agora eu te faço um desafio. Se Deus está no controle, se você crê que ele está no controle, então creia que a sua vida está nas mãos dele. E se ele agir, ninguém pode impedir. Ele pode até permitir, como aconteceu com Jó, que alguma coisa ruim te aconteça. Ele tem suas razões e seus motivos, não cabe a mim questionar o Criador. Não cabe a mim questionar o Criador das suas decisões, mas cabe a mim esperar nele, crer nele e confiar que sou seu servo, sou seu filho e que ele está cuidando de mim e que a minha vida está nas suas mãos, não só quando eu estou surfando nas ondas do sucesso, mas quando eu também estou nos mais profundos vales e abismos dessa terra. A minha vida continua nas mãos de Deus. Ele permite a tribulação, mas é ele também que restaura. Veja um versículo no livro de Oséias, que a gente precisa entender. E Oséias foi um homem também que sofreu, mas foi profeta do Senhor. Em Oséias capítulo número 6, nos 3 primeiros versos está escrito assim:
Olha o convite: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias diz para mim e para você que a gente tem que confiar em Deus. Ele pode fazer uma ferida, mas é Ele também que cura, é Ele também que liga, é Ele também que conserta, é Ele também que exalta, é Ele também que sustém, e eu preciso apenas conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. A gente acha que já sabe tudo de Deus, e Deus pode surpreender a gente um pouco mais à frente. Por isso o conhecimento não para, por isso o crescimento na vida espiritual não para nunca, é até o fim, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Então, se Ele realmente está no controle, eu preciso aprender com essas circunstâncias. Preciso fazer o que diz aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo 6 e versículo número 7, 1 de Pedro 5, versos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, quando? Em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O conselho de Pedro é de alguém que conhece essa soberania, conhece esse controle. Era alguém que um momento pouco atrás estava negando Jesus, mas depois o estava confessando, depois estava sendo restaurado por Ele. É alguém que Jesus jamais abandonou, mesmo tendo-o decepcionado. E Pedro então vai dizer para a gente o que nós devemos fazer se cremos nesta soberania. A primeira coisa é humilhai-vos. Talvez a coisa mais difícil para o ser humano é humilhar a si mesmo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, e a Bíblia não diz qual é o tempo oportuno. Quando eu estou sofrendo, o tempo oportuno para parar o meu sofrimento, qual é? Agora. Não é verdade, irmão? Você está sofrendo. Eu digo a você, que dia que você quer que pare esse sofrimento? Você marca para daqui a 10 anos? Não, né? Duvido. Você diz assim, agora. Só que esse é o meu tempo oportuno. Mas eu não sei qual é o tempo oportuno de Deus. Por isso Pedro diz, enquanto esse tempo não chega, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Mas creia numa coisa, Ele está cuidando de você. No tempo oportuno, Ele está contigo. Qual é o tempo oportuno de José? Era quando ele é vendido pelos irmãos, quando ele é acusado na casa de Potifar, é quando ele é preso, é na cadeia. O tempo oportuno é quando o Senhor quer. Mas em todo o tempo, Deus estava com José. Então lance sobre ele a ansiedade, porque ele está cuidando de você na cova na qual você foi largado, na vida de escravo que você viveu, na prisão que você foi injustamente. Deus está cuidando de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, é o que diz a Bíblia. E outro versículo que deve ser aplicado quando eu creio que Deus está no controle, não menos importante, o Salmo 37, versículo que todo mundo sabe de cor. Salmo 37, 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a parte boa que todo mundo gosta, né? Desejos do meu coração. Quais são os desejos do teu coração? Ah, quantos desejos a gente tem. E logo depois ele diz, entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Faz o que mais? Confia nele.
E como consequência, o mais ele fará. Qual é o mais? Não sei. O que ele vai fazer? Não sei, mas eu sei que vai ser o melhor. Eu entreguei o meu caminho, eu entreguei a minha vida, a minha preocupação, a minha ansiedade, eu entreguei aquilo que estava tirando a minha paz, o meu sono, eu confiei em suas mãos, então ele vai fazer o resto. E eu sei que ele tem coisas boas a fazer, ele tem planos bons para nós, é o que a Bíblia diz. Eu preciso aprender a confiar na soberania de Deus. Se eu entendo que tudo está no seu controle e que esse controle é até sobre o mal, eu preciso aprender a exercitar isso, colocar a minha vida, isso é a minha fé em prática. Ao invés da tribulação minar a minha fé, ela deveria fortalecer ainda mais a minha fé. Para eu confessar a cada dia, como disse Jó no seu sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre toda essa situação. É a hora de afirmarmos a nossa fé. Eu sei que eu estou sofrendo, mas há um Redentor que me redime, que me salva, que me tira da cova, que me levanta. E ele está vivo e por fim vai se manifestar nessa história. E nós veremos o seu agir. Então assim deve ser a reação daquele que confia que Deus está no controle de todas as coisas. E para terminar, eu quero ler contigo 2 aos Coríntios, capítulo 4, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 até o verso 18. Presta atenção no que diz a Bíblia. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deixo para você essa palavra da parte de Deus. Se você está sofrendo, se há uma luta hoje, se há uma perda agora, se há uma dor nesse momento, o que a Bíblia diz para mim, não desanime. Por isso não desanimamos. É a afirmação de Paulo. Jesus disse, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cabe a mim dizer, não vou desanimar. Não desanimemos. Ao contrário disso, ao invés de desanimar, mesmo que por fora eu sofra, envelheça, me corrompa, há um homem interior que pode se renovar a cada dia. Não desfaleça, não desanime, meu irmão. Diz mais a palavra, renove a sua fé. O que é importante demais não é o que está no seu exterior, mas é o que está dentro de você. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está preocupado com a sua aparência, porque Deus sabe que a nossa aparência se deteriora com o tempo. É como Paulo diz, o homem exterior se corrompe. Quando ele diz isso, ele não fala apenas da corrupção no sentido financeiro, mas da corrupção no sentido de destruição. A gente vai se destruindo, a gente já não é mais o que era há 10, 20 anos atrás. Nosso corpo vai envelhecendo, nossa aparência vai mudando, as rugas vão chegando, a força muscular vai acabando. Essa é a sequência da vida de todos nós, a gente vai envelhecer. A gente hoje talvez não consiga fazer o que fazia 20 anos atrás. Isso é normal. Mas por dentro eu tenho que ser um garoto. Por dentro você tem que ser uma jovem. Você tem que ser uma pessoa renovada. Porque dentro de você existe o Espírito de Deus. E você vai envelhecer, mas vai envelhecer com alegria. Vai envelhecer com renovação espiritual. Vai envelhecer cheio do Espírito Santo.
porque o homem exterior vai se corromper, mas o interior, dia a dia, pode se renovar. Mas depende de você acreditar, crer, ter fé, confiar na soberania de Deus e no seu controle sobre todas as coisas, crendo, como diz aqui Paulo no verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há nada que aconteça por acaso, irmãos. Não, a sua vida não é obra do acaso. Nunca diga, Deus esqueceu de mim. E as coisas estão acontecendo porque, sei lá, por acaso isso tudo está me acontecendo. Não. Em tudo, Deus está no controle. Da sua vida, Deus está no controle. Do seu sofrimento, da sua dor, da sua alegria, de todas as circunstâncias boas ou ruins. Mas que você entenda como Paulo, há um eterno peso de glória em tudo que eu passo. Há um peso de glória em todas estas coisas. E então ele, entendendo isto, afirmou, a leve e momentânea tribulação. E isso está saindo da boca de um homem que quando você vê o que ele sofreu, você diz, como é que esse homem pode achar que tudo que ele passou é uma leve e momentânea tribulação? Será que ele gosta de apanhar? Será que ele não apanhou o suficiente? Será que ele queria sofrer mais? Ter mais naufrágios, ter mais chicotadas, né? Será que ele queria ter mais pedras, porque já foi apedrejado? O que ele quer dizer com esse negócio de leve e momentânea? Porque ele compara. E às vezes a gente não sabe comparar, irmãos. A gente perde a noção de comparação. E ele compara que esse sofrimento, perto de tudo aquilo que lhe está reservado, por isso esse mesmo apóstolo pode morrer com aquela afirmação que todo mundo conhece, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então ele diz, a minha vida está sendo entregue como uma libação, mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque ele soube entender que tudo que passou não passava de leve e de momentâneo, porque havia para ele uma eternidade muito melhor e superior a todas as coisas que ele vivenciou de ruim nesse mundo. Então ele diz, o que eu passo tem um peso, mas é um peso de glória. A dor que eu sinto tem um peso, mas é um peso de glória. Não olhe para as circunstâncias aparentes. Ele termina no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mais uma vez a definição da fé, a certeza do que se espera é a convicção do que se não vê. Ele diz, não olhe para o que você vê, não fique os olhos naquilo que você vê, mas nas coisas que você não vê. Porque as que você vê estão temporariamente passando diante dos seus olhos. Mas há coisas que você não vê que são eternas. Essa é a fé. É para lá que a gente olha. Não é para o aqui e para o agora. Não é para a dor do momento, mas é para a paz do futuro. Não é pela tristeza do momento que a gente olha, mas é pela alegria do futuro que a gente olha. É para ela que a gente olha. Assim a Bíblia diz. Assim a palavra de Deus nos ensina. Foi assim que homens e mulheres morreram pelo Evangelho. Não olhando para o aqui e agora, mas olhando para o futuro. Para coisas que eles não viram, mas criam no seu coração, de forma tão forte que nada abalava essas pessoas diante das circunstâncias. Então não olhe para aquilo que é circunstancial, mas coloque os teus olhos naquilo que é eterno. E aí você vai poder dizer, eu tenho fé em Deus. E eu sei que o meu Redentor vive. E no fim da história, ele vai mostrar a sua face. No fim da história, ele vai mostrar o seu propósito para a minha vida. E havia um propósito na minha vida. Eu creio em Deus, eu confio que Ele está no controle, mesmo que às vezes eu não entenda o que está acontecendo. Então eu olho para Deus e posso confessar mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esse sou eu. Esse é você? Você ama a Deus? Você sabe que você foi chamado
Não foi um sorteio, mas você foi chamado de acordo com um propósito. Você sabe que você não é obra do acaso, mas que Deus escolheu você, como Ele disse aos discípulos: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês sabem que vocês estão nos planos de Deus. Então, descansa no Senhor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Creia de todo o teu coração que Ele vive e que Ele reina para sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós cremos que todas as coisas estão no controle de Tuas mãos. Mas como disse aquele pai em desespero, ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a crer e crer cada vez mais. A crer e a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que ao agir de Deus, nenhuma força, nenhum poder poderá resistir ao teu mandado, à tua voz. Ajuda o teu povo essa manhã a crer e a confiar e a entregar tudo em tuas mãos. É o que eu te peço, meu Deus, pela fé de cada irmão, que é o bem mais precioso que temos, a nossa fé, porque sem ela jamais poderemos te agradar. Abençoa, Senhor, o teu povo, renova a fé e a confiança dos teus filhos esta manhã. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.